porque o presidente da República, Lula, confirmou presença na cerimônia de abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo. Depois de 3 anos sem reuniões por conta da pandemia, o grupo de líderes esquerdistas da América Latina volta a se encontrar presencialmente e desta vez em Brasília, capital federal. O foro vai discutir a integração entre os países da América Latina, a situação da política brasileira, redes sociais, além de fake news. Também será prestada uma homenagem a Marco Aurélio Gárvia, um dos fundadores do grupo e também do PT. Por fim, o Foro de São Paulo também pretende afirmar que Lula e outros líderes de esquerda, como o venezuelano Nicolás Maduro, foram e são vítimas de notícias falsas. Durante o evento de lançamento do Plano Safra de hoje, o petista ignorou a crise humanitária para defender as relações com a ditadura venezuelana. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, queria sua análise e avaliação. O Foro de São Paulo vai se reunir mais uma vez, agora em Brasília, capital federal, e vão discutir integração dos países da América Latina, situação da política brasileira, redes sociais e fake news. Muitas lideranças são esperadas, alguns ditadores também. Pois é, eu gostaria de fazer uma palestra nesta reunião e mostrar claramente ali os exemplos, mostrar claramente quem é que se desenvolve e quem é que não se desenvolve e as repercussões no futuro das pessoas quando elas votam num regime fechado. E eu iria mostrar exatamente e comparar situações de vários países. Não precisa ir longe. Precisa ter a profundidade do Mota para explicar em detalhes qual é a diferença. É só verificar a fotografia de cada país e analisar qual o regime que eles seguem. O Foro de São Paulo foi negado várias vezes, né? Agora saíram das sombras e fazem as coisas claramente, e isto é um mau sinal. É um mau sinal. É o presidente da República indo a uma reunião que pede fechamento fechamento de regime. Esta é a realidade. O Foro de São Paulo teve uma ideia de fazer uma grande organização aqui no continente, um grande entendimento entre países aqui do continente para fazer uma viravolta de esquerda, levar todos ao esquerdismo, e houve a denúncia, nós várias vezes denunciamos aqui a existência desse grupo, desta tendência, e isso evitou que crescesse muito, inclusive a eleição em vários estados. E essa denúncia, inclusive, ajudou muito a aprovação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a eleição dele, exatamente temendo as repercussões desse Foro de São Paulo. Então agora não há mais o que esconder, está de cara aberta na capital federal do país e com a presença do presidente da República. Falta transmitir a público o que realmente esse debate, esse foro pretende para o Brasil. Será? Pois é, agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, quais as expectativas para essa nova edição do Foro de São Paulo, que será realizada agora na capital federal, em Brasília? Será que serão apresentados os cases de sucesso dos países que são dirigidos por líderes de esquerda? Quais serão os exemplos apresentados, hein? Foi publicado há pouco tempo, Daniel, um livro nos Estados Unidos sobre isso, sobre os casos de sucesso da esquerda. E era um livro que tinha 100 ou 200 páginas em branco. Acredite ou não, foi um best-seller. O Foro de São Paulo não é foro nenhum. O Foro de São Paulo é um clubinho de esquerdistas latino-americanos com tendências totalitárias. Eu sei que esquerdista totalitário é pleonasmo. Esse clubinho socialista se reúne para combinar estratégias políticas com o objetivo de pintar o continente de vermelho, multiplicar o número de Ortegas, de Maduros e outros dessa espécie de caudilho socialista. Um dos primeiros a denunciar a existência desse clube, Foro de São Paulo, foi o imortal filósofo Olavo de Carvalho. A esquerda brasileira, ecoada pela esmagadora maioria da grande mídia, deu risinho de deboche.
chamaram o Foro de São Paulo de teoria da conspiração, chamaram de fake news, nada como um dia atrás do outro. Eu queria chamar a atenção para uma declaração dada por uma dirigente desse foro, outro dia, numa entrevista. Prestem atenção, questionada se o debate da democracia tratada como valor universal deveria estar presente na reunião do foro, em razão do caso da Nicarágua, a secretária executiva do foro, uma dirigente petista, afirmou, prestem atenção, todos os países da região têm eleições, ainda que nem sempre sejam eleições e sistemas políticos com os quais todos se identifiquem. Então está aí para você que é cubano, venezuelano ou nicaragüense, você não está vivendo numa ditadura, é só uma questão de identificação. E só para endereçar o comentário que o meu colega Zé Maria fez a meu respeito, eu vou agora fazer um comentário, vou mostrar para vocês a diferença entre capitalismo e socialismo, capitalismo e comunismo, de uma forma muito simples. Eu acho que a gente tem uma fotografia aí, olha aí. Do lado esquerdo, vocês têm a Mercedes-Benz, produzida em 1988 na Alemanha Ocidental, que era capitalista. Do lado direito, vocês veem o Trabant, que era um carro produzido comunista. Havia uma dúvida, né, se o Lula iria participar. Para falar sério, né, Daniel? Dentro de uma discussão mais ampla. A gente está falando de realinhamento de forças. China, Rússia e outros países aqui da região, o Brasil como o grande, vamos dizer assim, timoneiro aqui da relação, né, da região aqui, junto com a Venezuela, com a Nicarágua, com Cuba, etc., integrando aí um esforço um esforço mundial que inclui vários países que são párias internacionais, países que não compartilham os mesmos valores ocidentais e que estão realmente aí numa luta para reduzir a influência da Europa, reduzir a influência dos Estados Unidos. E isso tem um impacto econômico também muito grande, isso envolve uma concorrência global também, do ponto de vista econômico. E aqui, no caso da América Latina, a gente tem essa situação porque nós temos uma região que ela sempre foi uma área de influência dos Estados Unidos. Então, ela é considerada uma área estratégica. Eu já mencionei aqui antes, né, a nova diretriz da política externa russa, por exemplo, divulgada no início do ano, traz o Brasil como um grande parceiro junto com esses países que eu acabei de mencionar e todos eles integrantes deste foro e todos eles regimes de força, regimes autocráticos e ditatoriais. Então, fica muito claro, fica aparente o interesse do Lula. Parece que realmente não quer mais esconder nada, não quer mais esconder o seu interesse, a sua afinidade ideológica, a sua afinidade de princípios morais, etc. E travestir todo esse projeto de poder utilizando ferramentas que partem desse princípio de discussão sobre regulação de discurso. A gente está falando de censura. Então, é muito conveniente aquilo que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, está sendo utilizado também por esses outros países para calar a oposição, para excluir qualquer crítico do debate público e, se der, ainda colocar na cadeia.